Dia 266, 1 Coríntios capítulo 2 ao capítulo 5. No capítulo 2, Paulo lembra os coríntios que ele pregou em simplicidade e não com palavras persuasivas, de sabedoria humana. Ele destaca que a mensagem foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo, para que a fé deles não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo enfatiza que a sabedoria de Deus não pode ser compreendida pela sabedoria humana, mas é revelada pelo Espírito Santo. Ele compara a sabedoria de Deus com os pensamentos profundos de um homem, que só podem ser conhecidos pelo próprio Espírito do homem. Ele destaca que os crentes recebem o Espírito de Deus para que possam compreender as coisas que Deus lhe concedeu gratuitamente. Ele contrasta a sabedoria do Espírito com a sabedoria do mundo, destacando que os crentes têm a mente de Cristo. Paulo argumenta que aos olhos do mundo, a mensagem da cruz pode parecer insensatez, mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Ele lembra que Deus escolheu coisas fracas e desprezíveis para confundir as coisas fortes e sábias do mundo. No capítulo 3, Paulo repreende os coríntios por sua imaturidade espiritual. Ele observa que, embora tivesse tempo suficiente para crescer, ainda eram carnais e agiam de maneira mundana, evidenciada pelas divisões e rivalidades. Paulo usa a metáfora do plantio e do crescimento para ilustrar a obra de Deus na vida dos crentes. Ele compara a igreja a um campo e os obreiros a plantadores e regadores. Deus é quem faz crescer. Paulo destaca a importância de edificar sobre o único fundamento sólido que é Cristo. Ele adverte contra a construção de rivalidades e facções em torno de líderes humanos. Todos os crentes são co-obreiros de Deus. Paulo lembra os coríntios de que eles são o templo de Deus e o Espírito Santo habita neles. Ele adverte contra a destruição desse templo por meio de divisões e comportamento carnal. Paulo destaca que a sabedoria do mundo é insensatez diante de Deus. Ele incentiva os crentes a não se orgulharem na sabedoria humana, pois todas as coisas pertencem a eles em Cristo. No capítulo 4, Paulo começa abordando a natureza do serviço apostólico. Ele destaca que os apóstolos são servos de Cristo e administradores do ministério de Deus. Eles são chamados a ser fiéis e não são dignos de serem julgados pelos coríntios ou por qualquer tribunal humano. Paulo destaca a ironia de como os coríntios, que deveriam ser os frutos do trabalho apostólico, estavam agindo como se fossem senhores, enquanto os apóstolos, que eram seus servos, eram desonrados. Paulo exorta os coríntios a imitarem seu exemplo como pai espiritual na fé. Ele destaca que enviou Timóteo para lembrá-los de seus caminhos em Cristo. Ele adverte contra a arrogância e a autoexaltação. Paulo destaca a necessidade de discernimento espiritual na avaliação do serviço apostólico. Ele questiona retoricamente se os coríntios preferem uma visita de disciplina ou a continuidade no amor e na mansidão. Paulo conclui reiterando que os apóstolos não buscam a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Ele destaca que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. No capítulo 5, Paulo aborda um caso específico de imoralidade sexual na igreja de Corinto, onde um homem estava envolvido em um relacionamento incestuoso. Ele expressa surpresa e indignação com a tolerância da igreja em relação a essa prática. Paulo exorta a igreja a tomar medidas disciplinares sérias. Ele destaca que, embora esteja fisicamente ausente, seu espírito está presente e instrui a congregação a entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo usa a metáfora do fermento para enfatizar a necessidade de remover a influência corruptora desse pecado na comunidade. Ele incentiva os coríntios a celebrarem a festa da Páscoa com sinceridade e verdade, removendo o fermento da imoralidade. Paulo exorta os coríntios a não associarem-se com aqueles que, chamando-se irmãos, continuam em pecado desordenado. Ele destaca que a comunhão com tais pessoas podem contaminar a pureza da igreja. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.